Olá, sou a professora Giancarla Bombonato e vamos resolver algumas questões de língua portuguesa, especificamente da banca FGV, que é uma banca que ela trabalha com assuntos que envolvem gramática, muito com questões que envolvem semântica também, e as questões múltipla escolha, elas têm um pouquinho de dificuldade porque você fica em dúvida às vezes em 3 alternativas, é uma banca que trabalha muito com essa dificuldade em relação a qual opção escolher como resposta. Então vamos lá. Para começar, nós temos um texto inicial. Eu vou ler o texto só para a gente poder entender a base do texto, o que é que ele tem de informação mais importante. Então acompanhe em tela. O futuro da medicina. O avanço da tecnologia afetou as bases de boa parte das profissões. Então veja aqui a primeira frase, uma frase inicial, bem genérica. Ó. Eu sei que aqui o texto fala do avanço em relação às profissões como um todo. As vítimas se contam às dezenas, incluem músicos, jornalistas, carteiros, etc. Então, até aqui, o segundo período, nós temos uma ideia geral, genérica, do que é que o texto trata. A partir do segundo período, do terceiro período, é que nós vamos saber realmente uma especificação sobre essa ideia de que a tecnologia afetou algumas profissões. Um ofício relativamente poupado até aqui é o de médico. Então, já tenho aqui uma opção específica. Até aqui. A crer no médico e Jack Eric Topol, autor, aí você tem aqui o nome do livro em português, o paciente vai vê-lo agora. Está no forno uma revolução da qual os médicos não escaparão, mas que terá impactos positivos para os pacientes. Para Topol, o futuro está nos smartphones. O autor nos coloca a par de incríveis tecnologias já disponíveis ou muito próximas disso, que terão grande impacto sobre a medicina. Já é possível, por exemplo, fotografar pintas suspeitas e enviar as imagens a um algoritmo que as analise e diz com mais precisão do que um dermatologista se a mancha é inofensiva ou se pode ser um câncer, o que exige medidas adicionais. Então, o que a gente percebe aqui? Nesse primeiro parágrafo tem uma ideia genérica até o segundo período e depois eu já sei que trata da medicina. E nós temos no segundo período, um parágrafo, uma explicação um pouco mais específica em relação a essas tecnologias amarradas à medicina. Então já temos aqui, ó, tecnologias e medicinas. Beleza. Nos últimos parágrafos temos mais uma explicação e está o seguinte. Está para chegar ao mercado um apetrecho que transforma o celular num verdadeiro laboratório de análises clínicas, realizando mais de 50 exames a uma fração de custo atual. Também é possível, adquirindo lentes que custam centavos, transformar o smartphone num supermicroscópio que permite fazer diagnósticos ainda mais sofisticados. Então, mais um parágrafo, que é o terceiro parágrafo, em que ele explica o que é que essa tecnologia vai influenciar realmente. Tudo isso, aliado à democratização do conhecimento, diz Topol, fará com que as pessoas administrem mais sua própria saúde, recorrendo ao médico em menor número de ocasiões, olha que informação importante, e de preferência por via eletrônica. É o momento, assegura o autor, de ampliar a autonomia do paciente e abandonar o paternalismo que desde Hipócrates assombra a medicina. Vejam que tudo isso é o que Topol afirma, tudo isso é o que ele fala no livro que ele publicou. Aí, terminando o texto, temos o seguinte: concordando com as linhas gerais do pensamento de Topol, mas acho que, como entusiasta da tecnologia, ele provavelmente exagera. Acho improvável, por exemplo, que os hospitais caminhem para uma rápida extinção. Dando algum desconto para as previsões, o livro tal é uma excelente leitura para os interessados em transformações da medicina. Então, você olha assim, quando você percebe assim, ó, mas acho que, e ele exagera. Por exemplo, quando ele fala, os hospitais caminham para uma rápida extinção quando acha improvável. Essa informação é tudo esse autor, que é o L. Schwarzman. Então, é ele que tem essa informação aqui no nosso último parágrafo. Nos parágrafos anteriores, você tem ali, ó, a informação de Topol. É ele que tem as informações dos outros parágrafos que falam dessa relação entre medicina, ou seja, a área da medicina, com as inovações tecnológicas, ou seja, com a tecnologia. Agora, vamos partir para as questões especificamente. Na questão que nós temos, a primeira questão, temos o seguinte. Segundo o autor citado no texto 1, quando ele fala do autor, ele está falando do Topol. O futuro da medicina. Aí temos o seguinte. Encontra-se ameaçado. Não, ele não está ameaçado pela alta tecnologia.
B. Deverá contar com o apoio positivo da tecnologia? Isso mesmo. Ali você sabe que o texto fala que existe uma revolução, mas vai trazer impactos positivos para a medicina. Então, a letra B está muito bem relacionada ao texto. Vamos conferir as outras. Levará à extinção da profissão de médico? Nunca. Independerá completamente dos médicos? Não existe essa independência. Estará limitado aos meios eletrônicos? Também não. Então veja que a única que está de acordo com o texto é a letra B, porque realmente a tecnologia será um apoio positivo para a medicina. Beleza? Próxima questão. O avanço da tecnologia afetou as bases de boa parte das profissões. As vítimas se contam às dezenas, incluem músicos, jornalistas, carteiros, etc. Sobre os componentes desse segmento do texto 1, a afirmativa adequada é: muitas profissões já foram perturbadas pelos avanços tecnológicos? Olha, o avanço da tecnologia afetou as bases de boa parte das profissões. Então veja que a letra A tem a ver com isso daqui, ó. Muitas profissões já foram perturbadas pelos avanços tecnológicos. Vamos guardar a letra A, que pode ser a resposta à nossa questão. B. O emprego do vocábulo vítimas mostra que algumas profissões já foram extintas. Não, né? Não foram extintas, não. Elas podem ter sofrido com a tecnologia, mas não que foram extintas. Letra C. As profissões mais afetadas foram as que oferecem serviços ao público? Não é isso que a gente fala. Aqui eu falo boa parte das profissões de uma forma genérica. O segundo período enumera as dezenas de profissões afetadas? Não, são apenas exemplos de quais são algumas das profissões, inclusive tem uma etc., então quer dizer que existem várias. A forma etc. mostra a desvalorização, nada a ver. Então, realmente, a única resposta é a letra A, porque a análise que eu tenho que fazer é desse segmento só, não é do texto como um todo. Então, essa letra A está de acordo com o segmento que nós temos aqui. Próxima questão. As vítimas se contam às dezenas e incluem médicos, jornalistas, carteiros, etc. Nesse segmento no texto 1, o vocábulo C apresenta a função de partícula passivadora. A frase abaixo em que as duas ocorrências desse vocábulo exercem essa mesma função é. Então, me acompanhe no quadro só um pouquinho para nós tirarmos uma dúvida em relação à partícula C. Nós temos o seguinte, o texto que nós temos de referência é as vítimas, vamos colocar aqui, ó. As vítimas se contam. Aí você tem só assim a quantidade, que é as dezenas. Então, nesta construção aqui, o que nós vamos perceber? Nós temos o verbo contar, tá? Então, pense no seguinte, quem conta, conta alguma coisa. O que é que eu contei? Eu contei as vítimas. Então, aqui nós temos a palavra ser e o verbo contar, por exemplo, ele não existe com a palavra ser. Quem conta, conta alguma coisa, não é? Quem se conta alguma coisa. Portanto, eu acrescentei a palavra ser ao verbo contar. O verbo contar é quem conta, conta algo. Contar algo. Essa é a lógica. Então, esse verbo aqui, o que ele pode, eu posso classificá-lo como um verbo transitivo direto. Quando eu acrescento ao verbo transitivo direto uma palavra ser, eu vou transformá-lo em voz passiva sintética. Portanto, nesta construção aqui, ó, quando eu falo as vítimas se contam, eu sei que eu conto alguma coisa. Não elas se contam elas mesmas, as vítimas estão se contando. Ah, uma, duas, não. Alguém contou as vítimas. E eu também posso trocar e falar assim, ó, as vítimas são contadas. Ou seja, quando eu consigo passar desta construção do verbo com a palavra ser, como nós temos aqui, para verbo auxiliar mais o particípio, o que significa? Eu comprovo que realmente aqui eu tinha uma voz passiva sintética e aqui é voz passiva analítica. Portanto, eu tenho voz passiva aqui. O que a banca espera que a gente faça? Encontre nas opções em qual opção eu tenho também essa mesma construção. Uma dica é,
trocar essa forma aqui por essa. Aí você comprova que realmente eu tenho voz passiva sintética. Agora, voltando à tela, vamos lá para a letra A. Na letra A, temos o seguinte. Para o homem, só há 3 acontecimentos: nascer, viver e morrer. Ele não se sente nascer, sofre morrendo e se esquece de viver. Aqui o que você tem é o seguinte: quando eu falo ele não se sente nascer, ele não sente a ele mesmo, isso aqui é voz reflexiva. E se esquece de viver. Quando tem a condição se esquece de, se lembra de, esse se aqui é apenas uma parte integrante do verbo. E eu não posso, e aqui é a gente vai chamar de voz reflexiva. Então, não é ele não é sentido nascer, ele não é esquecido de viver. Não dá para fazer a troca. Então, não é letra A. Letra B. O açúcar seria mais caro se não se fizesse cultivar. Olha só, o açúcar seria mais caro se. De cara, eu já sei que isso aqui é uma conjunção e é uma conjunção condicional. E aqui eu tenho de novo, ó, seria mais caro se não se fizesse cultivar a planta. Então, eu posso até pensar assim, a planta não fosse feita cultivar, daí também ficaria estranho. Então, de novo, não dá certo aqui. Nascer. E se Adão não tivesse, de novo, ó, esse se aqui também é uma conjunção condicional. Já não é essa construção aqui, então. Letra D. O amor é uma arte que nunca se aprende e sempre se sabe. O amor é uma arte que nunca é aprendida, eu consigo trocar por nunca é aprendida. E sempre é sabida. Nossa, que estranho. Existe o sabido? Existe sim. Então, olha só, dá para eu trocar na letra D. Vamos marcar a D aqui. Letra E. Não ensines a teu aluno toda a tua ciência. Quem sabe se ele amanhã não se tornará o teu inimigo. Ó, eu tenho tornar-se aqui. Isso daqui é uma parte integrante do verbo. Opa, uma aqui. É uma parte integrante do verbo. Porque eu tenho aqui um verbo de ligação. Então, realmente, a única opção que dá certo é a letra D. Que eu tenho voz passiva sintética aqui e voz passiva sintética aqui. Resposta, letra D. Próxima questão. Um ofício relativamente poupado até aqui é o de médico. Até aqui. Veja que nós temos uma repetição, ó, até aqui, até aqui. Sobre esse segmento do texto 1, é correto afirmar que o advérbio relativamente mostra que a profissão de médico ainda não foi atingida pela revolução? Não. Um ofício relativamente poupado quer dizer, ele sofreu alguma coisa, mas não foi algo assim tão drástico. Então, não é que ainda não foi atingida, tá errado. Letra B. A expressão até aqui tem valor semântico de lugar? Não. Até aqui da maneira de quando isso aconteceu. C. A expressão até aqui é repetida a fim de destacar-se um elemento importante no texto? Olha, se você repete é porque é importante. Foi poupado até aqui, até aqui. Então, eu deixo claro que até o momento isso não aconteceu, mas vai acontecer. D. O pronome o refere-se a médico, um ofício relativamente poupado até aqui é o de médico? Não, é o ofício de médico. Esse o retoma ofício. E na última, o vocábulo em um ofício tem noção de quantidade? Não, isso aqui é um artigo, ó. Então, nós temos um artigo indefinido. Portanto, a única mesmo que dá certo como resposta é a letra C, porque eu vou descartando de acordo com a leitura do meu texto. Próxima questão. A crer no médico e Jack Eric Topol, essa oração reduzida equivale semanticamente a. Então, aqui o que você tem? Oração reduzida, o que você vai lembrar? Na reduzida é uma oração que você vem sem conectivo, ou seja, sem conjunção ou sem pronome relativo, marque lá. Os conectivos são conjunção ou pronome relativo. E o verbo, como é que o verbo tem que aparecer? Tem que aparecer ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Então, realmente, eu tenho uma oração reduzida aqui.
E o que a gente vai ter? Na frase, ó, a crer no médico tal, podemos pensar assim. Então, nós temos aqui, ó, pela construção do texto, nós temos, se crermos no médico, se considerarmos o que ele afirma, nós vamos pensar dessa maneira. Então, aqui ele dá uma ideia de condição. Por isso que, na hora de trocar, eu posso trocar por se crermos em alguma coisa. Veja que ele pede um valor semântico. Semântico tem a ver apenas com sentido. Portanto, resposta letra C. Próxima questão. Está no forno uma revolução da qual os médicos não escaparão, mas que terá impactos positivos para os pacientes. O emprego da conjunção mas supõe uma oposição entre o primeiro e o segundo segmento desse trecho 1. Tal oposição se verifica entre os seguintes termos. Só me acompanhe aqui um pouquinho. Pense o seguinte. Se eu tenho uma oposição, que eu tenho ideias que não estão de acordo, que elas não combinam. É isso que a gente tem que pensar. Então, as opções que são apresentadas, você deve perceber assim, qual delas eu tenho duas expressões que elas se contradizem ou não combinam, ou são ideias que são opostas em relação ao sentido. Essa é a ideia que eu vou ter que perceber aqui. E o que o texto fala? Ele fala, está no forno uma revolução. Quando você fala em revolução, você fala em algo assim que vai transformar muito, vai mudar muita coisa, mas terá impactos positivos. Então, pense assim, quando eu falo em buscar referentes, que são oposições de ideias, sempre tem uma coisa que é o contrário da outra. Então, acompanhe agora em tela para nós vermos as opções que nós temos de resposta. Letra A, estar no forno, ter impactos positivos. Tá, estar no forno não é algo que é o oposto de ter impactos positivos. Revolução, olha, revolução é uma coisa que pressupõe muita mudança, tanto para ruim quanto para bom quanto para ruim. Só que eu tenho impactos positivos, ou seja, a revolução supõe algo que é ruim, porque vai ter muita mudança, algo negativo. Só que a opção que eu tenho aqui é impactos positivos. Então, eu tenho uma revolução, mas, ó, ressalva, aí haver impactos positivos. Portanto, a letra B realmente é muito adequada como resposta. Médicos e pacientes, letra C, nada a ver, não são opostos. Não escapar e ter impactos, também não nada a ver, não tem opostos. E, médicos não escaparão, impactos positivos para os pacientes? Também não, então realmente letra B como resposta da minha questão. Próxima questão. Está no forno uma revolução da qual os médicos não escaparão, mas que terá impactos positivos para os pacientes. Nesse segmento do texto 1, o termo da qual é decorrente da regência do verbo escapar. A frase abaixo em que o termo sublinhado está erradamente empregado é. Então, aqui nós temos uma questão de regência com pronome relativo, que não é uma questão muito fácil. Me acompanhe agora em tela, só para a gente entender isso daqui. Nós temos o seguinte, no enunciado está assim, ó, uma revolução, entendendo agora o que nós temos em relação à construção de regência com pronome relativo. Uma revolução da qual, continuando, os médicos não escaparão. Os médicos não escaparão. Então, o que é que eu vou destacar aqui? É assim, quando eu tenho esse da qual, o que você vai lembrar? Bom, o da qual, você sabe que é uma junção de palavras. Esse da qual aqui, ó, eu estou juntando a preposição de mais o pronome relativo a qual. Esse pronome relativo a qual retoma, lógico, o termo uma revolução. Então, eu tenho um a qual, que está aqui, ó, que é esse meu pronome relativo aqui, retoma uma revolução. Mas eu tenho uma preposição de, tá? E de onde é que vem a preposição de? Sempre que eu tenho pronome relativo e preposição antes dele, a preposição vem de alguma coisa que está depois do relativo. Sempre. Então, quando eu tenho pronome relativo e preposição antes, a preposição vem de alguma coisa que vem depois. E aqui você pode ter tanto regência verbal, ou seja, um verbo exige aquela preposição,
quanto regência nominal. Quer dizer que eu posso ter um substantivo, um adjetivo, um advérbio que exige a preposição. Então vamos lá. O da qual, já sei que é o de mais a qual. Vamos agora buscar o que vem depois do relativo, tá? Aqui é meu pronome relativo. Os médicos não escaparão. Termina aqui, ó, escapar. Quem escapa, escapa de alguma coisa. Ah, então o verbo escapar exige a preposição de. Quem escapa, escapa de algo. Então essa preposição de, olha aqui, ó, é ela que aparece aqui no início. Então, essa preposição que está aqui, ó, esse de que está aqui, vem da palavra que está depois do relativo. Sempre deste jeito. Sempre. É assim que você analisa uma questão com regência e pronome relativo ao mesmo tempo. Então, agora, voltando à tela, vamos verificar as opções de resposta. Tem que encontrar uma que está erradamente empregado. Letra A. Essa é uma revolução com a qual discordamos. Vamos lá. Então, eu tenho depois do relativo, ó, a qual pronome relativo. Discordar. Quem discorda, discorda, opa, de alguma coisa. Então, a preposição adequada aqui seria uma revolução da qual discordamos. Por isso, a resposta é letra A. Letra B. Esses são os fatos contra os quais lutamos. Quem luta, luta contra alguma coisa. Então, encaixa certinho aqui, ó. Letra C. Essas são as dificuldades com as quais nos defrontamos. Quem se defronta com alguma coisa, preposição com antes do relativo. Letra D. Esses são os resultados aos quais aludimos. Quem alude, alude a alguma coisa. Então, preposição a antes do relativo. E. Essa é a mudança a qual visamos. Verbo visar, quando exige objetivo, ele exige preposição a. Então, ela vem aqui, ó. Esse a com a crase é a mais a qual. Então, eu junto a mais a com acento grave. Portanto, resposta apenas a letra A realmente. Próxima questão. O segundo, o terceiro e o quarto parágrafos do texto têm a função de. Então, aqui nós estamos de apenas... A função é qual é a ideia central do segundo, do terceiro e do quarto parágrafos. O que nós temos aqui? Primeiro, você tem uma construção em que o texto ele fala sobre uma forma genérica primeiro e depois ele vai explicando uma teoria, que é a teoria do Topol. Ele fala sobre a relação entre a medicina e a revolução tecnológica. Então, vamos ver as opções de resposta. Letra A. Demonstrar que a revolução já é uma realidade? Não, é uma possibilidade. Criticar os exageros do livro indicado? Não. O autor do texto, ele apenas diz quais são as ideias de Topol e ele fala que o Topol talvez tenha exagerado, mas não é dessa forma que ele apresenta aqui. C. Resumir a obra de Topol? Não, ele não vai resumir nada, tá? Ele apenas trouxe qual a ideia central da obra dele. D. Justificar o título do livro? Não, ele quer apenas dar uma função com a ideia da obra. E letra E. Explicitar o conteúdo? Isso mesmo, o livro fala sobre a relação entre a medicina e a tecnologia. É isso mesmo. Então, como resposta aqui, a mais adequada é a letra E, que tem mais a ver com o segundo, o terceiro e o quarto parágrafos do texto. Portanto, resposta, letra E. Próxima questão. De acordo com o texto 1, o título do livro de Topol, o paciente vai vê-lo agora, já mostra uma revolução. Por quê? Vamos lá. Então, geralmente na relação médico-paciente, quem é que faz? É o médico, geralmente o médico, ele vê o paciente. Essa é a relação normal. O médico, ele vai lá e ele vê quem? O paciente dele para examiná-lo. Quando ele fala o paciente vai vê-lo agora, quer dizer que o paciente é que vai ver o médico, aí você percebe o seguinte, já tem uma revolução. Por quê? Olha as opções de resposta. Letra A. Aponta mais conhecimento dos pacientes sobre as doenças? Não, não é isso daqui, tá? Mostra maior interesse dos pacientes pelo tratamento? Também não é maior interesse.
E, C, inverte as posições, é isso mesmo, ó. Inverte as posições de médico e paciente. Antes é o médico que vai lá e analisa o paciente. Agora o paciente só vai com a resposta pronta para o médico. É isso mesmo. Então, letra C, minha resposta. D. Indica maior rapidez no atendimento médico? Não, nada a ver. E critico mal o atendimento? Viajou também, então somente letra C como resposta. Próxima questão. O primeiro parágrafo do texto mostra uma estratégia no tratamento do tema, que é partir. Letra A. Do passado para o presente. Letra B. Do geral para o particular. Letra C. Do todo para as partes. Letra D. Do abstrato para o concreto. Letra E. Do objetivo para o subjetivo. Me acompanha aqui um pouquinho, então. Você percebe que no texto, só vamos lembrar do texto. Primeiro parágrafo, nós tínhamos lá o primeiro período, ele falava apenas de que há uma mudança em relação à boa parte das profissões. E o segundo período, dá o exemplo de algumas delas. Então, isso fala de uma forma geral, que existe uma mudança em relação ao avanço tecnológico, em relação à boa parte das profissões. A partir do terceiro período, é que daí o texto fala sobre a medicina e fica somente sobre a medicina. Portanto, o que eu tenho? O tema trata do geral, de uma forma geral, e vai para o particular, ou seja, apresenta uma ideia ampla e dela fala apenas da medicina, resgata um tópico desse assunto geral. Isso é muito bom numa redação, tá? Fica muito legal você fazer isso. Você contextualiza o assunto de uma forma geral e depois especifica. Portanto, voltando à tela aqui, nós temos como resposta letra B, a mais adequada, porque ele parte do geral, realmente, para o particular. Sai da ideia geral de que em boa parte das profissões, como um todo, e depois das profissões ele vai para a medicina, que são os médicos. Portanto, letra B como resposta. Próxima questão. Está no forno uma revolução da qual os médicos não escaparão, mas que terá impactos positivos para os pacientes. A expressão está no forno. Bom, isso aqui, gente, bem tranquilo, né? Dá para você perceber que está no forno que ainda está sendo feito alguma coisa. Então, letra A. Ainda tardará muito a chegar? Não, né? Tardará muito a chegar, não. Está pronta há algum tempo? Não. Encontra-se em preparo, lógico. Você lembra lá quando alguma está no forno, quer dizer, está quase pronto. Já está quase prontinho, quase pronto para você comer, por exemplo, um bolo. Então, está em preparo. D. Já começou? Ainda não. E foi aperfeiçoada com o tempo? Viajou. Então, realmente, a única resposta, letra C, está no forno, encontra-se em preparo. Próxima questão. Para Topol, o futuro está nos smartphones. O autor nos coloca a par de incríveis tecnologias, já disponíveis ou muito próximas disso, que terão grande impacto sobre a medicina. O segundo período desse segmento, do texto 1, em relação ao período anterior, funciona como? Vamos lá. Primeiro período acaba aqui no ponto final. Segundo período, olha, aqui começa. O autor nos coloca a par de incríveis tecnologias até ali medicina. Então, o que você percebe aqui? O autor fala assim, para Topol, o futuro está nos smartphones. Então, ele faz uma afirmação aqui. Ele falou, o futuro está nos smartphones. O segundo período, ele vai fazer uma relação com o anterior. Então, vamos ver agora como opções de resposta que nós temos. Letra A. Uma oposição à afirmação feita? Não, não é uma oposição, né? Não estou opondo ideias aqui. Veja que para opor tem que ser ideias contrárias, tem que ser ideias diferentes. E não é o que acontece. Letra B. Uma enumeração das tecnologias? Bom, a enumeração não existe. Eu só tenho apenas que eu sei que estamos a par de incríveis tecnologias. Letra C. Explicação do termo smartphones. Bom, explicação até existe, mas olhem só, vamos ver agora a letra C, D e E. C. Explicação do termo smartphones. D. Justificativa de uma afirmação e E. Uma consequência. Vejam que a C, D e E, as três têm uma possibilidade de resposta, mas agora eu vou verificar o texto como um todo. Letra C. Explicação do termo smartphones. Eu não estou explicando o que é smartphone. Eu estou dizendo apenas que o futuro está nos smartphones. Aí eu estou justificando o que eu disse antes. Então, explicação justificativa é a mesma coisa. A diferença é que
O que fica mais adequado é a letra D, por quê? Na letra C ele fala que é dos smartphones, e não. A justificativa em relação ao que foi dito antes, mas de uma forma geral, ou seja, o futuro está nos smartphones. E na letra E eu posso até falar de uma consequência, mas eu não tenho uma causa previamente citada como afirma a letra E, portanto a única resposta mesmo tem que ser a letra D. Próxima questão. Que terá um grande impacto sobre a medicina. Nessa frase está corretamente empregada a forma sobre. Beleza? Sobre é como se fosse acerca de algo, tá? Tem essa ideia aqui. Assinale a frase abaixo que ocorreu a confusão entre sob e sobre. Então, vamos verificar o seguinte, tá assim. A. Se tudo está sob controle, beleza. Quer dizer, está de acordo com o controle. Tem um controle sendo feito. Perfeito. Está abaixo um controle. Tá ok. Então, letra A está certa. Ele quer que você ache que tem uma confusão. Letra B. A interpretação é a vingança do intelecto sobre a arte. Beleza. Sobre, em relação à arte. Ok. Letra B certinha. Letra C. Filosofar. Pôr tijolo sobre tijolo sem construir uma casa. Ele é isso mesmo, ó. Tijolo sobre tijolo, um em cima do outro, tá? Belezinha. E letra D, infância é uma vida sob uma ditadura, que vive em relação a isso, debaixo disso, realmente, tá certinha a letra D. Na E, nada de novo sobre o sol, não é que tenho aqui debaixo do sol ou sobre ele. É uma frase de Horácio em que ele fala, nada de novo debaixo disso que acontece, não é sobre o sol ou debaixo disso. Então aqui deveria ser sob o sol. Por isso, resposta letra E dessa questão aqui. Legal? Então, me acompanha aqui um pouquinho agora, terminamos nossos exercícios. O que nós vemos aqui? A banca tem uma característica interessante de trabalhar com questões muito parecidas. Então, você vai fazendo por eliminatório. Você vai escolhendo aquela que é menos estranha de todas. Às vezes, a resposta não é a mais evidente ou a mais adequada, é aquela menos pior, eu falo assim. Às vezes, para você achar a resposta, você encontra menos pior. Então, por isso que tem que ter atenção com relação aos enunciados e verificar e fazendo a eliminação das alternativas, até chegar àquela que é a resposta correta da sua questão. Tudo bem? Então, bons estudos a você e até o próximo encontro.